pastor Diogo, o qual foi escolhido pelo Espírito Santo de Deus para trazer a tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, seja com teu servo, Deus. Vai derramando cada vez mais o teu Espírito Santo, porque o Senhor está falando e vai continuar falando nessa noite, porque aqui é noite de glória, é noite de aleluia, é noite de se alegrar na presença do eterno Deus. Seja com ele nesta luta, abençoa a vida dele de forma especial. Por isso nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui na nossa casa para poder adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Estou muito feliz de estar aqui com os nossos pastores, sendo abençoado pela porção da sua palavra. Eu quero dizer que a gente às vezes viaja e a saudade ela é forte, irmão. Às vezes a gente só percebe quando a gente está fora. Mas graças a Deus está aqui comigo também, minha filha e minha esposa. Eu estou muito feliz por estar nessa casa. Muito obrigado, meu pastor Joselito, pastor Aimar e toda essa casa que tem cuidado de nós. Que Deus continue abençoando. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra em Salmo 137. Glória a Deus. Eu estava meditando, perguntando, Senhor, fala aos nossos corações por meio da tua palavra. E o Senhor nos direcionou desde terça-feira a esta passagem. Eu acredito que o Senhor quer tratar conosco ainda aqui nessa noite. Quem pode dizer amém? A palavra do Senhor diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós assentávamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativo nos pediam canções, e os que nos atormentavam que nos alegrássemos, dizendo: canta-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Amém? Já foi orado, podeis sentar. Amados, essa passagem, ela traz consigo algumas verdades que precisamos compreender e valores que nós não podemos esquecer. Tem um ditado popular por aí fora que vai dizer que as pessoas às vezes só querem valorizar quando já não podem mais. E eu vejo aqui o próprio Deus falando por meio dos seus profetas, dizendo: vocês precisam ouvir a minha voz. Eu quero continuar na casa. Eu quero continuar falando com vocês. Eu quero continuar usando vocês. Eu quero continuar me manifestando no meio da casa. Eu quero continuar cuidando de vocês. Eu quero continuar sendo o Deus de vocês. Mas vocês precisam me obedecer. Amados, é lindo porque antes do Senhor fazer alguma coisa, Ele sempre vai levantar pessoas para nos falar, para nos orientar, para nos dizer da forma como lhe agrada. E Ele agora começa levantando os profetas em direção ao seu povo, dizendo: eu preciso que vocês se organizem, eu preciso que vocês compreendam muito bem que existem coisas que precisam ser ajustadas, precisam ser colocadas no seu lugar devido. Se vocês não colocar no lugar devido, a casa vai cair. E é interessante porque esse ditado, que a casa vai cair, correu como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa mundana. Mas é interessante dizer que quem diz que a casa vai cair não é uma outra pessoa.
é o próprio dono da casa. É interessante dizer que o Senhor agora começa a levantar os profetas, dizendo: antes da casa cair, eu saio do meio da casa. Antes da casa cair, eu saio do meio da casa. E é interessante que os profetas se levantavam, mas era sempre bom ouvir aquela profecia que agradava ao nosso coração. Era sempre bom ouvir aquela palavra que vai amaciar o nosso ego. É sempre bom ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que nos deixa à vontade em sua presença. Mas quando nos confronta, quando nos coloca no lugar devido, onde nós precisamos estar, parece até que aquela profecia não foi o próprio Deus quem falou. Quando pede para arrumar a casa, colocar a casa em ordem, parece que é outra pessoa falando, mas não é para mim, é para o outro. Mas é verdade dizer que o próprio Deus estava levantando seus servos, profeta, dizendo: ei, coloca a casa em ordem, que eu quero continuar me manifestando no meio de vocês. Iniciou-se aqui falando que o Senhor pairava e o Senhor vinha todos os dias para conversar com Adão. E é verdade dizer que ali não havia vergonha, não havia morte, não havia nenhum tipo de necessidade, tudo era suprido. E o que eles não tinham era o que eles queriam ter. Amados, é interessante que os profetas vão se levantando. E o último deles agora é Jeremias. E Jeremias agora vai dizer: eu não estou compreendendo muito bem vocês. Eu não entendo porque vocês estão andando por esse caminho. Não é comum, se vocês olharem em todo o mundo, vocês vão ver pessoas servindo aos seus deuses. Mas essas pessoas não são alimentadas. Essas pessoas não bebem a melhor água, não comem o melhor alimento. Mas mesmo assim, elas continuam servindo a Ele. E agora vocês começam a cavar cisternas rotas, que não contém água. Eu não compreendo. Se vocês olhar para a ilha de Quedim, Quedá, vocês não vão ver coisa semelhante a isso. Eu estou falando de um Deus que cuida. Eu estou falando de um Deus que sara. Eu estou falando de um Deus que faz brotar de uma rocha água viva para você beber. Mas eu não entendo porque vocês querem continuar cavando onde vocês sabem que não vão encontrar água viva. Mas eles continuaram cavando. E a Bíblia vai dizer que a casa vai cair. O próprio Deus agora vai usar o profeta dizendo: ei, começa a profetizar para ele, dizendo essa casa, que eu me lembro muito bem quando o próprio Salomão termina de construir, quando ele começa a olhar para as portas, quando ele começa a olhar para as paredes, quando ele começa a olhar para o altar do sacrifício, quando ele começa a olhar para o Santo dos Santos, quando ele começa a olhar para a Arca da Aliança, quando ele começa a olhar para o maná, ele dizendo: ei, nada disso para mim é importante se a tua presença não estiver aqui. O que é um templo com portas bonitas, com pessoas que cantam muito bem, ou até mesmo que pregam muito bem, se ele não estiver presente na casa. E agora ele continua dizendo, o próprio Salomão vai subir no altar do sacrifício, e ele vai dizer: eu não sei o que é necessário fazer, mas eu sei de uma coisa: eu preciso da sua presença na casa. Se a sua presença não estiver aqui, como Moisés falou, eu não quero continuar sobre esse lugar, é melhor a morte. Mas eu não aceito ficar sem a tua presença.
Só que eles só vão aprender a valorizar quando não tiver mais a presença e quando não tiver mais a casa. Amados, a Bíblia diz que o tempo passa e aquela profecia, ela começa a vir à tona. O povo de Israel agora é levado cativo. E agora o povo de Israel está fora da cidade. E os babilônicos agora dizendo: ei, os profetas de vocês não disseram que isso ia acontecer, não entendi porque vocês esperaram acontecer o que está acontecendo. Ficam olhando aí porque vocês vão ver a casa de vocês caindo. Vocês ficam olhando porque vocês vão perceber que a casa vai pegar fogo e não vai sobrar nada porque ele não está mais lá. E é verdade dizer que o império começou a queimar aquela casa, começou a destruir aquela casa. E a nação de Israel começou a ficar pasmada. A nação de Israel começou a olhar dizendo: mas os profetas não falaram, os profetas não profetizaram, os profetas não nos disseram, porque nós não ouvimos a sua voz. Porque nós não demos crédito à sua palavra. Agora estamos vendo com os nossos próprios olhos que ele não está mais na casa, a presença dele não está mais lá. E agora o que vamos fazer? Toda a casa foi destruída. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele não destruiu a todos que ali queriam ficar, eles não foram embora. A história vai dizer que aqueles que ainda queriam ficar na casa, mesmo sem ter a presença, tiveram que utilizar os seus próprios filhos para se alimentarem. E agora há toda a destruição em o seu próprio corpo. E a Bíblia vai dizer agora que eles estão lá, em cativo na Babilônia. E o Senhor dizendo: ei, observem muito bem. Vai chegar um tempo que vocês vão valorizar tudo isso que vocês viram. Vai chegar um tempo que vocês vão olhar para trás e vocês vão perceber que foi muito bom ter a presença dele na casa. Vai chegar um tempo que vocês vão perceber que foi muito bom ver ele manifestando no meio, curando, salvando e libertando. A Bíblia diz agora que eles estão cativos. A Bíblia vai dizer que eles estão presos. Mas eles não estavam com nenhuma algema nas suas mãos. Eles não estavam presos pelas pernas. O detalhe é que eles não podiam voltar para a sua casa. O detalhe era que eles não podiam voltar para Sião para adorar ali. Nada estava o prendendo. Mas não havia uma casa e não havia uma presença na casa que o chamava de volta. Amados, a Bíblia vai dizer agora que eles saem. E eles vão para as margens do rio. E agora eu vejo Davi tendo essa revelação desse texto. E é interessante dizer que agora eles começam a falar da sua lembrança. Eles começam a falar das suas percas. Eles começam a falar como foi ruim viver aquilo que eles estavam vivendo. E o texto vai dizer que eles começavam a sentar às margens do rio. E eles iam sentando. E eles começavam a chorar. Eles começavam a se lamentar. Mas eles não estavam chorando porque a sua mãe morreu. Eles não estavam chorando porque os seus filhos morreram. Eles não estavam chorando por nada disso. Eles estavam chorando porque eles não podiam voltar para sua casa. Eles não podiam adorar o seu próprio Deus, porque agora ele não tinha mais a casa e eles não tinham o mesmo Deus.
Eles agora estavam em uma casa estranha, em uma terra estranha. Mas alguém que estava naquela casa, alguém que estava naquela terra, estava preocupada com eles. Amados, é interessante, porque eles iam sentando às margens do rio. Não era um, não era dois, eram muitos. E eles iam sentando e eles começavam a chorar. E a Bíblia vai dizer que eles começavam a se lembrar de Sião. Eles começavam a se lembrar quando Deus descia na casa. Eles começavam a se lembrar quando o sacerdote fazia o sacrifício e o Senhor recebia, dizendo: estou eu me agradando de você. E eles começaram a chorar nas margens do rio. E agora vem os seus inimigos para aumentar a dor, para humilhá-lo um pouco mais. Chegaram às margens, vendo aquela cena deplorável, adoradores mortos, adoradores agora sem um Deus para adorar, adoradores agora em uma terra estranha, longe do seu Deus. Não é que Deus havia se distanciado, eles se distanciaram de Deus. Mas Deus queria estar ali, mesmo se fosse distante, mesmo se fosse em uma terra estranha. Deus queria eles de novo. Amados, a Bíblia vai dizer que os opressores agora chegaram para ele e começaram a zombar, e começaram a dizer: vocês não eram adoradores? Vocês não adoravam lá em Sião? Não eram vocês que quando começavam a adorar a glória, não eram vocês que cantavam aquelas canções, iam subindo pelos degraus em alegria, em adoração a Ele, e Ele descia na casa? Porque vocês não querem adorar do mesmo jeito aqui? Que tipo de adorador você é? Que tipo de adorador nós somos? O que precisamos perder para perceber que a pandemia não nos afasta de Deus? Só nos aproxima da sua presença, só nos ensina o caminho correto a trilhar. E agora eu vejo os inimigos zombando. Agora eu vejo os inimigos olhando para ele, dizendo: ei, não dá para entender vocês. Vocês venceram batalha somente cantando. Vocês venceram guerra somente cantando. Vocês nem precisavam pegar em espada. Vocês nem precisavam pegar em escudo. Vocês entravam na guerra, papai descia e dizia: fica quietinho aí, essa guerra você não precisa entrar, deixa que eu entro para você, continua cantando. Porque eu vou te dar vitória. Ai, chorregamando e deregai a sereguiou e adacai. Porque vocês agora estão aí choramingando. Porque vocês agora estão no canto para piorar a situação. Eu agora vejo o primeiro no meio deles dizendo: ei, eu não vou mais cantar mesmo, porque agora eu vou aposentar tudo. Ei, eu vejo muita gente jovem, o Senhor estava falando comigo aqui, eu vejo muita gente jovem querendo pendurar as ferramentas que papai deu, mas deixa eu te dar um conselho. Se você não quiser usar,
O texto vai dizer que eles pegam as harpas e eles olham o cenário longe do seu Deus, longe da sua casa, escravo em uma terra estranha. Olhou e disse: agora acabou, agora não tem mais jeito, agora é o fim, vou me aposentar. Da aposentadoria, quem quer continuar trabalhando não é fácil. Existem muitas pessoas que ficam preocupados em dizendo assim: quando chegar o meu tempo, como é que vai ser, o que é que eu vou fazer? Mas eu já vejo o jovem querendo pendurar a ferramenta. Não chegou nem a 100, já quer parar. Não chegou nem a 120, já quer parar. O ponteiro ainda não aqueceu como o carro por esses dias, ainda não aqueceu. Ai, torragai, a sé. Pegaram as harpas. E eu vejo a cena, um olhando para o outro, dizendo: quem vai ser o primeiro? Já tem muita gente parada, esperando somente o outro dizer que pendurou, para pendurar também. Tem muita gente que já desistiu e está esperando somente o outro abrir a boca e dizer: eu já ia. Já tem muita gente querendo parar há muito tempo, mas está esperando somente alguma coisa acontecer para parar. Mas eu vejo um Deus lá de cima dizendo: se você quiser parar, o problema é seu, mas eu não parei de trabalhar ao teu favor. Se você quiser desistir, o problema é seu, mas eu não desisti de você. Se você quiser me abandonar, o problema é seu, mas eu não vou te abandonar. Pegaram as harpas e começaram a pendurar no salgueiro, dizendo: ei, o negócio estava ruim, vai piorar agora. Penduraram as harpas. Eu aqui vejo Deus usando os inimigos para dar injeção de ânimo em quem já estava parado, morto, deitado, podemos dizer, já com a pá de areia, dizendo: agora você morre. Quando eles penduram a harpa do salgueiro, os opressores aparecem na história, dizendo: não era vocês que cantavam em minha alegria, não era vocês que pegavam a harpa e começavam a fazer o cântico e papai descia no ambiente, não era vocês que cantavam e papai mandava força. Porque vocês querem parar agora. Mas eu ouvia no meio deles remanescentes. Eu ouvia no meio deles alguém chorando ainda de joelho. Eu ainda consigo ver remanescente de joelho, dizendo: ei, eu tenho pouca força, mas eu não vou parar. Eu tenho pouca força e eu vou continuar esperando Ele. E ele pegando a sua harpa, dizendo: ei, as lágrimas nem deixam eu cantar aquela linda adoração para Ele. De repente vai embolar um pouco, de repente eu não consigo colocar as notas tão corretas como o servo aqui está colocando, mas eu vou adorar Ele com tudo que eu tenho hoje. Mas eu não quero perder tempo, eu não quero perder. Ei, rogou, ai, chorragamando, ide.
Eu não vou desistir. Se outros quiserem parar, eu não vou parar. Se outros quiserem desistir, eu não vou desistir. Olha para o irmão do teu lado e diz assim: se você quiser parar, o problema é seu, mas eu não vou parar. Eu não posso parar, porque eu sirvo a Ele. E eu gritei muitas vezes dizendo que eu adoraria a Ele quando tu... Ele é digno. Se Ele fizer, Ele é digno. Se Ele não fizer, Ele é digno. Alguém estava na terra estranha, dizendo: ei, eu vou tocar. Mas eu não vou tocar para mim, eu vou tocar para Ele. Sabe por que tem pessoas que param pelo meio do caminho? Porque estão fazendo para si e não para Ele. Quem faz para Ele mesmo com pouca força não para. Porque eu vi o texto dizendo: tirando força da fraqueza. E aí eu perguntava: como é que alguém tira a força da fraqueza? Porque quando tem pouca força não nega meu nome, dizendo: me ajuda que eu quero chegar lá. Aqueles que estavam pendurando as harpas olharam para os remanescentes. Eu poderia até dizer que seria Daniel aqui, Misael, Azaria e Ananias. Eu até poderia dizer, porque está dentro do mesmo tempo, do mesmo contexto. Mas eu poderia dizer que poderia ser você aqui. Eu poderia dizer que você é o remanescente, aquele que não parou, aquele que não desistiu, como o pastor falou. Muitos pararam, muitos desistiram, mas você está aqui. E eles começaram a pegar de novo a sua harpa. Eles começaram a olhar para os remanescentes e começaram a dizer: eu vou tocar de novo. Eu vou me levantar de novo. Eu vou adorar Ele de novo. Porque enquanto a vida há esperança. Mesmo que Ele não olhe mais para mim, mesmo que Ele não queira mais receber a minha adoração, mesmo que Ele não queira mais olhar para mim e me abraçar como me abraçava, eu vou adorar Ele de novo. Só que eles terão surpresa, que o nosso Deus está de braços abertos, dizendo: eu estava esperando somente você acordar, porque eu não desisti de você. Eu não desisti de você. Eles pegaram a harpa e eles começaram a tocar. E quando eles começaram a tocar, os opressores, os inimigos olharam e disseram: vocês agora estão livres. Vocês podem voltar para Sião. Porque em Sião há um Deus no templo esperando vocês para receber a adoração. Os inimigos olharam dizendo: esse cântico libertou vocês. A ação de vocês provocou a libertação de vocês. Se você continuar chorando no canto, o máximo que vai acontecer é as suas lágrimas terminarem. Mas se você se levantar, mesmo com as lágrimas descendo, terá um Deus
de pé, olhando para você, dizendo: vem, amada minha. Vem, amada minha, que eu estou te esperando. Ele não está preocupado se você é branco, se você é preto, se você é rico, se você é pobre, se você tem, se você não tem. Ele quer saber se você é um adorador de verdade. Porque um verdadeiro adorador também adora em terra estranha. Tem alguém que sabemos muito bem, está lá do outro lado, mas é adorador. Tem alguém que está lá do outro lado, mas tem chamada. O Senhor está dizendo: vem, porque eu já estou te esperando em Sião. Vem, que eu já estou te esperando em Sião. Fica de pé. Glória a Deus. Quando eles começaram a adorar, o Senhor tocou os opressores, dizendo: o tempo chegou. Vou levantar um grande exército. Mas não era ossos secos, não era um grande exército de mortos, não era a nação que morreu, mas estou trazendo vida de novo para ela, estou restaurando ela de novo, e estou trazendo ela para o lugar que é dela por direito, que é na minha presença, é na minha casa, é no meu altar. O Senhor quer te ver de novo no altar. O Senhor quer reconciliar-se com você. Que você entenda que Ele te chamou para viver coisas extraordinárias. Que você está vivendo isso porque você tomou a decisão errada. Mas ainda é tempo, ainda há esperança. E eu quero só perguntar se tem alguém em nosso meio que ouviu os louvores, que ouviu a ministração, aquilo que foi falado aqui, e quer se reconciliar com o Senhor hoje aqui. Quer entregar a sua vida ao Senhor aqui hoje. Quer começar a reconstruir a sua casa. Porque o Senhor está com as mãos estendidas, dizendo: se você quer, eu quero. Se você quer, eu quero. Tem alguém para Jesus nessa noite aqui na casa? Tem alguém que precisa se reconciliar com Ele? Se tem, é o teu momento, é a tua oportunidade. Porque o Senhor, em dias de hoje, Ele continua chamando, Ele continua falando, dizendo: não espera a casa cair, vem, porque eu quero fazer algo novo. Não espera perder, vem, que eu quero colocar você no lugar que eu te prometi. Não espere acontecer o pior para você voltar a servir de novo. Ele está te convidando hoje para viver coisas extraordinárias. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe sua casa, sua vida, e que vos conceda uma outra oportunidade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor, me sinto honrado. Deus abençoe a vida do pastor. Poder sentar por um minuto.